Olá, meu nome é Jade, eu sou nutricionista, sou mestranda daqui da UFMT, sou orientanda da professora Marise e hoje eu vim falar um pouquinho sobre a digestão e absorção de lipídios. Para a gente começar, de toda a dieta, os triacilgliceróis eles são os mais comuns. Esse lipídio ele é um triéster que é formado pela combinação de um glicerol e 3 moléculas de ácido graxo. E essas moléculas de ácido graxo geralmente são de cadeia longa, que normalmente com 16, 18 ou 20 carbonos. Além dos triacilgliceróis, nós podemos encontrar, só que em menor quantidade, os fosfolipídios. E eles são encontrados na membrana celular vegetal e no animal. Temos também o colesterol, que é encontrado na membrana celular animal. E temos também os ésteres de colesterol, que são formados pela combinação, né, de uma molécula de colesterol e uma molécula, colesterol e uma molécula de ácido graxo. E esse éster de colesterol nós podemos encontrar no fígado de animais. E quando colocamos o alimento na boca, logo a primeira secreção do tubo digestório, que é a saliva, o alimento já encontra uma enzima que hidrolisa os triacilgliceróis, que é a lipase lingual. Essa lipase ela é secretada lá pelas glândulas de von Ebner, que são glândulas serosas que são localizadas na papila gustativa da língua. E a lipase lingual ela tem um pH ótimo de 3 a 6. Isso significa que a sua atividade catalítica ela é máxima quando o pH do meio for mais ácido. E como o pH da saliva durante uma refeição ele fica mais alcalino, né? Ele pode chegar até um pH de 8. A lipase lingual ela vai ter a sua atividade máxima só quando chegar lá no estômago, quando encontrar o ácido do estômago. E lá no estômago, além da lipase lingual, também encontramos a lipase gástrica. E essa lipase gástrica ela é secretada pelas células principais das glândulas gástricas lá da mucosa do estômago. E essa lipase, ela também tem atividade máxima no pH ácido. Então, tanto a lipase lingual quanto a gástrica, elas iniciam a hidrólise dos triacilgliceróis lá no estômago. Só que nós temos que lembrar que os lipídios, eles são moléculas apolares, eles são moléculas hidrofóbicas. E as secreções do tubo digestório são soluções aquosas. É como se eu tivesse óleo e água em um recipiente. O óleo é hidrofóbico, ele não mistura com a água. E as lipases, que são as moléculas hidrofílicas, que são as moléculas que são solúveis em água, elas só conseguem hidrolisar os triacilgliceróis que ficam ali naquela intérfase do óleo e água, né? Então, para aumentar a hidrólise desse lipídio pelas lipases, é necessário aumentar a superfície de contato entre esse óleo e essa água, né? E para que isso aconteça, tem que ter uma agitação da solução de óleo e água para que se formem pequenas gotas de lipídios dispersos nessa solução aquosa. E esse processo é o processo que a gente chama de emulsificação, porque ele vai formar uma emulsão. E o que é uma emulsão? Emulsão é aquela mistura de líquidos immiscíveis que pequenas gotinhas de um líquido vão ficar dispersas no outro líquido. E é isso que vai acontecer graças às ondas peristálticas, que vão agitando todo o conteúdo do interior desse órgão, formando emulsão. Com a emulsificação, são formadas essas muitas gotinhas de lipídios, e essa área de contato da água vai aumentar bastante da parte aquosa com o óleo. E assim vai facilitar a ação das lipases que vão hidrolisar o triacilglicerol em ácido graxo e diacilglicerol. E embora a digestão dos triacilgliceróis ela comece lá no estômago por ação da lipase lingual, da lipase gástrica,
A maior parte da digestão dos lipídios vai acontecer no intestino delgado, principalmente lá no duodeno, onde que a gente tem a secreção de bile e de suco pancreático, né? E na bile, que é produzida lá no fígado, armazenada lá na vesícula biliar, nós temos os sais biliares, que são moléculas que são anfipáticas e são derivadas do colesterol, que junto com outras moléculas anfipáticas, como o próprio colesterol e também os fosfolipídios, elas atuam como agentes emulsificantes. Elas impedem que as gotas de lipídios que foram formadas lá naquela emulsificação se agreguem novamente. E isso acontece porque essas moléculas anfipáticas, elas se inserem na superfície lá da gota lipídica e quando se inserem, elas se inserem com a sua região hidrofóbica voltada para o interior da gotícula e a sua região hidrofílica voltada para a solução aquosa. E com isso vai ficar disponível uma área de contato muito maior para a ação das enzimas lá no suco pancreático. Viu? A molécula a gota lipídica toda coberta com esses sais biliares. E a lipase pancreática, diferente lá da lipase lingual e da lipase gástrica, ela tem uma atividade máxima em meio alcalino, que vai ser já o meio do duodeno, né? Que a gente sabe que saindo lá do estômago vai ter o bicarbonato que vai alcalinizar, então ela vai ter a sua atividade máxima lá nesse meio alcalino. E ela vai clivando os triacilgliceróis que sobraram em ácidos graxos livres e em monoacilglicerol. Só que essa lipase pancreática, ela precisa de um cofator para agir na superfície lá das gotas lipídicas. E esse cofator, ele também é secretado lá no pâncreas. E esse cofator é chamado de colipase. E uma das funções da colipase é manter a lipase próxima da superfície das gotas lipídicas, onde ela vai poder clivar os triacilgliceróis. E ainda lá na secreção pancreática, nós encontramos enzimas como a fosfolipase, que vai hidrolisar os fosfolipídios, que, por exemplo, a fosfatidilcolina, vai hidrolisar em lisofosfatidilcolina e ácido graxo. E também nós encontramos a colesterol esterase, que a colesterol esterase vai hidrolisar os ésteres de colesterol em colesterol e ácido graxo. Todas essas enzimas são hidrossolúveis e elas vão atuar na superfície da gota lipídica, que conforme vão se misturando lá com os ácidos biliares, elas podem dar origem às gotas lipídicas cada vez menores. E assim vão formando menores, 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 até formar as micelas mistas, que são discos pequenos, né? Pequenos discos lipídicos que vão ter sais biliares, fosfolipídios, os diacilglicerol, os monoacilglicerol, ácidos graxos e também o colesterol. E essas micelas mistas, elas podem se difundir lá para as regiões mais próximas da mucosa intestinal, levando os produtos dessa digestão do lipídio para próximo da membrana apical dos enterócitos, lá para a borda em escova. E esses produtos da digestão dos lipídios, eles podem atravessar a membrana apical por difusão, e nessa difusão principalmente vão os ácidos graxos e os monoacilgliceróis. E embora esses lipídios eles possam atravessar a bicamada lipídica, já foram descritas na literatura algumas proteínas transportadoras específicas para esses lipídios na membrana apical dos enterócitos. E uma vez no interior dos enterócitos, esses lipídios eles são direcionados para o retículo endoplasmático liso, onde ele pode formar novamente os triacilgliceróis, e esses lipídios, junto com colesterol e outros lipídios que são absorvidos, eles são associados a proteínas específicas, que são conhecidas como apolipoproteínas, e vão formar uma grande estrutura cheia de lipídio,
desculpa, chamada pelo nome de quilomicron. E essa seria a estrutura do quilomicron. Os triglicerídeos e os ésteres de colesterol, fosfolipídios, apolipoproteínas, tudo isso formando uma grande estrutura. E esse quilomicron, ele deixa os enterócitos via exocitose. Ele vai via exocitose pela membrana basolateral e vai em direção aos capilares sanguíneos. Só que esses quilomicrons, eles são tão grandes que eles não conseguem passar pelos poros do endotélio e lá do endotélio lá dos capilares sanguíneos. Só que eles conseguem passar pelos poros do endotélio do endotélio dos capilares linfáticos, entrando sim primeiro lá na circulação linfática. E como toda linfa, ela é drenada lá para o sistema circulatório, ela vai através do ducto torácico, assim os quilomicrons finalmente vão chegar lá na circulação sanguínea. Aí onde eles vão poder ser distribuídos e absorvidos em todos os tecidos do organismo, né? Principalmente lá no fígado e no tecido adiposo. E resumindo tudo isso que nós vimos, né? A digestão do lipídio ele vai iniciar lá no estômago, pela ação das lipases lingual e da limpase gástrica. Só que essa limpase lingual ela primeiro entra em contato, né, com o bolo alimentar lá na boca, né? Vai ser feita pelas células de von Ebner, que vão para esse bolo vai para o estômago e lá no pH ácido do estômago ele vai agir. A emulsão formada pela agitação do conteúdo estomacal é importante para a ação das lipases. Qual é o motivo dessa importância? Vai ter essa agitação, vão formar pequenas gotículas de óleo, digamos assim, aumentando o sítio de ação ali das lipases, né? Aumentando a capacidade de hidrolisar. No duodeno, sais biliares eles atuam como agente emulsificante, auxiliando na ação das enzimas do suco pancreático, a lipase pancreática, a fosfolipase e o colesterol esterase. Eles vão auxiliar nessa quebra das enzimas, né? Na quebra das ligações lipídicas. E os sais biliares, eles são necessários para a formação das micelas mistas, que vão contribuir para a absorção dos lipídios lá nos enterócitos. Os lipídios absorvidos, eles vão se associando com as apolipoproteínas, formando os quilomicrons, que são responsáveis pela distribuição do tubo digestório para os demais tecidos do corpo, né? E assim finalizamos a digestão e absorção dos lipídios. Agradeço a atenção, muito obrigada. E qualquer dúvida, esse é meu e-mail.